Você passou pela universidade? Sofreu trote? Deu trote em alguém? Esse é o tema do Fala Brasileiro dessa semana e a gente conversa com a Dora Losch, que é psicóloga, sobre esse assunto. Começando logo na primeira pergunta, Dora, se os brasileiros são contra ou a favor do trote universitário? 81% disseram que não são a favor. Por que dessa rejeição ao trote? Porque eu acho que o trote está muito associado a uma visão de agressividade, onde os veteranos obrigam os calouros a fazer coisas que eles não concordam. Não é uma coisa só divertida. É claro que tem universidades e tem faculdades que é divertido. Inclusive, tem uma outra pergunta que pergunta: você se divertiu no trote? 58% dizem que sim. Isso. Das pessoas que sofreram trote, 58% disseram que foi divertido e 24% violento. Tem ainda esse traço de violência, né? E é que a gente pode chamar tudo de brincadeira, ajudam a socializar, ajudam nessa integração. As pessoas acreditam que não, 73% diz que não e 27% sim. E é interessante, né? Porque tem uma outra pergunta que pergunta: você é a favor ou contra o trote? 24% diz que é a favor, sendo que 21% são homens. As mulheres têm um índice baixo. E acho que tem a ver com algumas coisas. Por exemplo, eu acho que os homens, eles têm uma educação que pende para a agressividade. Você tem que ir à luta, você tem que ir, você tem que conseguir, você tem que... né? E as mulheres tendem para a obediência. Se você fala demais, ixi, por que você está criando caso? Isso é um comportamento que está em mudança. E você vê que a própria Disney tem a Moana que vai lá e vai atrás do que ela precisa, né? Mas é ainda muito da nossa educação. As mulheres ficarem quietas e os homens irem à luta. Então eu acho que eles, de uma certa maneira, para eles é mais fácil lidar com a agressividade. Não é tão difícil. Para as mulheres, se impor é muito difícil. Sim, temos muitas executivas e graças a Deus, mas ainda é uma coisa que faz parte da nossa cultura e da nossa educação. Então, eles acham que é normal um certo grau de agressividade, mas pode ser que para quem está sofrendo não seja nada normal, seja muito ruim. Qual é o limite? O limite é sempre o outro, né? Não é o que você acha. Pode ser que para você esteja bem. Vou dar o exemplo de beber. Tem gente que bebe todo dia, tem gente que não bebe. Então, qual é o limite? O limite é de cada um. E o veterano tem o direito de exigir isso do calouro? Acho que não. Mas ele percebe? Não, ele acha que é brincadeira. Então, existe uma coação quando você entra na faculdade, porque você quer agradar os veteranos, porque você quer agradar os professores, porque você tem medo de fazer perguntas e ser idiota, porque tem coisas que você não sabe, que você tem medo de dizer que não sabe e ser considerado menor. É um momento muito sensível. E eu acho que é isso que dá esse problema do trote. É o veterano achando que tudo bem e é o calouro não podendo se defender. Porque tem os dois lados, né? Dora, o trote, do jeito que ele é aplicado nos últimos anos, ele é algo que ajuda a socializar ou não? Então, tem várias coisas que se faz, né? Hoje em dia não tem mais tanta certeza, mas, por exemplo, pintar o cabelo e o corpo, pedir para eles irem pedir dinheiro na rua, né? Eu trabalho aqui do lado da Faculdade de Medicina e da Saúde Pública, então isso era uma coisa que tinha todos os anos. Agora, com dinheiro de plástico, eu acho que não tem mais, as pessoas não têm mais dinheiro para dar, mas o que se fazia? Pedia para o calouro pedir dinheiro na rua e depois eles compravam bebidas e iam beber. Olha só, não sei se para os calouros estava tudo bem pedir dinheiro na rua, se eles tinham vergonha ou não. E segundo, será que eles querem beber depois? Então, você vê, e eu acho que essa questão do álcool é uma questão super importante na nossa sociedade. Porque álcool é uma coisa socialmente aceita, extremamente barato, e se você não bebe, ixi, o que você tem de errado? E não tem nada de errado, né? Qual que é o problema? Então, eu acho que muitas vezes em festas de calouros, em trote, isso é uma coisa que acontece.
você incentiva o outro a beber além da conta. E nós tivemos aqui na Faculdade de Saúde Pública, aqui atrás, um dos calouros que ficou tão bêbado que entrou na piscina e morreu. Então, assim, chega a níveis absurdos. Qual que é o impacto de um trote violento, né? Alguém que está começando uma nova fase na universidade, cheio de expectativas, sofrer a violência dos colegas, Odora? Olha, muitos largam a faculdade. E não é só no trote, né? As festas do primeiro ano são horrorosas em muitas faculdades. Não sei se vocês lembram, mas, não sei, 5 anos atrás, 8 anos atrás, houve um movimento das faculdades de medicina das meninas que foram estupradas nas festas. E foi um movimento grande que deu muita repercussão. Gente, isso é uma coisa muito séria. Ah, mas era uma brincadeira. Para quem? Para o cara, né? Porque para a menina não era. Eu acho que isso é uma coisa complicada. Eu acho que muitos largam a faculdade, ficam com sequelas longas. 84% das pessoas acreditam que quem sofre a violência no trote tem medo de denunciar, mas a maioria acha que a denúncia é importante. 97% dizem que a denúncia é importante, ela tem que ser feita. Como é que fica? Como é que se faz a denúncia com medo? Essa é que é a questão. Lembrando que quando a gente pergunta para a pessoa, você acha que ela vai ter medo? As pessoas só podem responder pela própria experiência. Então, a pessoa que diz eu acho que vai ter medo é uma pessoa que tem certos receios de fazer denúncia. Essa é a nossa cultura. A gente não consegue dizer para o outro que não gosta. A gente não consegue dizer eu não vou na sua casa. A gente não consegue dizer, ô vizinho, você está me atrapalhando, você está com a música muito alta, você está com isso. A gente só consegue na briga, não consegue na conversa. Nós não temos essa tradição de falar para os outros as coisas e de denunciar. A gente é visto como uma pessoa não grata. Então, como a gente pode punir se não tem denúncia? E eu acho que isso que apareceu na pesquisa é a grande questão do brasileiro. A gente acha que o outro tem que ser punido desde que não seja você que vai denunciar. É muito complicado isso. Quem que tem que denunciar? Eu acho que é quem está sentindo. E isso vale para tudo. A gente está falando do trote, mas eu vou te contar uma coisa que acontece em loja. Você vai lá, você vai comprar um negócio, tem um preço. Você chega no caixa do supermercado ou no caixa da loja, é outro. E aí as pessoas têm vergonha de dizer, não, mas não foi esse o preço. Porque é como se isso quisesse dizer que eu não posso pagar. Mas não tem a ver com poder, tem a ver com o que foi combinado. Então, eu acho que nós, brasileiros, não sabemos, estamos aprendendo a defender os nossos direitos e a denunciar. É o nosso calcanhar de Aquiles. 63% dos entrevistados acham que expulsão é uma maneira de coibir os trotes violentos e 81% acreditam que a universidade deve fiscalizar essas atividades, essas brincadeiras chamadas trotes. Será que é possível? Então, eu acho que não é. Porém, é possível a universidade dizer até onde ela vai, qual é a linha ética e dizer que o trote ele é uma coisa da faculdade. Então, mesmo que não seja no campus, ele é passível de punição, ele é passível de seguir as normas da instituição. Interessantemente, essa lei existe. E eu até fui ver que existe lei contra trote aqui no estado de São Paulo, da época do Mário Covas, sei lá, de 2000. Existe leis contra trote no Rio de Janeiro, em Minas e Mato Grosso. E agora, interessantemente, no dia 15 de fevereiro, estava sendo discutido no Senado isso, a lei antitrote, que tem uma redação incrível. Uma das coisas diz que você não pode coagir, você não pode humilhar, você não pode agredir pessoas nem física nem psicologicamente. Então, acho que foi uma preocupação muito adequada. E uma lei nacional tem o apoio de 71% das pessoas, conforme a pesquisa. Sim, mas você vê, a gente faz a lei, mas precisa ter denúncia para ter punição. Então, como é que vai ficar isso? E tem outra, né? Você precisa
que a lei, que as pessoas que vão denunciar sejam acolhidas e não vistas como um ser estranho no mundo, né? Que a gente vê muito isso. Às vezes tem leis e você vai lá na delegacia, vai lá fazer queixa, onde for, na faculdade, e você é desconsiderada. Isso, quando se fala de mulher, é um índice altíssimo. Ô Dora, o que é leve para você pode não ser para mim. E nessa subjetividade de entendimento, o mais importante é respeitar o não. Não quero, não vou participar. Eu acho que vai além disso. Eu acho que não é só um não, né? Eu acho que as pessoas têm que olhar para as outras e ver se tem um constrangimento em curso. E tem que aprender a respeitar. Eu também acho que na nossa cultura isso não é muito normal, você respeitar o limite dos outros. E eu acho isso uma coisa ruim, porque as pessoas têm limites e diferentes. Ô Dora, agora uma parte das pessoas também acredita que o trote pode ser legal. Nós tivemos a citação de brincadeiras leves, ações sociais, arrecadação de alimentos. Essa integração, esse trote, né, ele pode ser bacana? Você sabe, eu entrei na faculdade no século passado, né? Eu entrei em 76, na PUC, e o trote não era violento. Eram palestras, eram conversas, era conhecimento da faculdade. Eu me lembro com muito carinho disso, e de festas. Não que não tivesse nenhum tipo de violência, mas para mim não teve, né? E eu sinto que é possível. E, inclusive, você pode procurar na internet que tem lá um trote que eu achei interessante, que chama Trote Sangue Bom, que os calouros vão doar sangue para a comunidade, porque sempre falta sangue, né? Então, assim, você pode fazer uma coisa, outra vez, não precisa obrigar o outro, vai que ele tem medo de agulha. Mas, assim, você pode fazer coisas construtivas. Você pode mostrar a faculdade, você pode falar sobre ela, você pode integrar nas festas, nos jogos. Isso é que é a parte legal, né? Isso promove a integração. Sim, claro. Isso é a parte boa que pode ter, não precisa ter violência. Não precisa. Dora, obrigado pela entrevista. E fica um alerta, né, para quem vai entrar na universidade, para quem tem filhos, sobrinhos, netos ou é responsável por alguém na faculdade, conversar com esse jovem, entender o que está acontecendo e, se for o caso, denunciar. Não existe punição sem denúncia. Até a próxima.